partir deste ano, escolas, hospitais e outras instituições vão se dedicar, na primeira semana do mês de agosto, à campanha estadual de informação e conscientização do déficit de atenção. A lei da deputada licenciada Claise Maria Zito oferece melhor qualidade de vida ao convívio social da pessoa com hiperatividade. Igor Rodrigues tem 15 anos, é estudante do primeiro ano do ensino médio. Como todo adolescente, gosta de praticar esportes, jogar bola e de sair com os amigos. Ele nasceu com hiperatividade. Com o tempo, aprendeu a administrar o transtorno para não prejudicar a vida escolar, o convívio social e a rotina da casa. O remédio eu sempre tomei, muda bastante. A gente sempre vai em fases trocando a medicação muitas vezes. E a luta pra mim é literalmente um fator importante para o meu tratamento, até porque é meu ponto mais alto do TDAH e a hiperatividade, e se eu fico uma semana sem treinar, eu não paro quieta mais. A mãe, a administradora Cláudia Rodrigues, é consciente do problema do filho desde que ele nasceu. Ela conta que é complicado ter em casa uma criança com déficit de atenção, mas com o tratamento e as informações necessárias, aprendeu a ter uma vida normal. Ele parava quieto, minha barriga zanzava para lá e para cá, e eu falava para o meu marido, esse neném é diferente, esse neném é diferente. E o Igor nasceu, só foi dormir a primeira vez com 2 anos de idade. Até os 2 anos de idade ele não dormia, ele berrava sem parar. É complicado, é uma luta dia a dia, né? E o que eu falo para as pessoas que eu acho mais importante é a informação. Desde que eu descobri que os meus filhos tinham déficit de atenção, eu comecei a estudar sobre déficit de atenção, comecei a me informar. E aí a informação, a experiência de outros pais, o site, né, da BDA me ajudou muito. O déficit de atenção é um transtorno neurobiológico, genético e de longa duração. Ele compromete o dia a dia da pessoa em vários períodos da vida. Se caracteriza pela hiperatividade, impulsividade, desatenção, afeta o desempenho escolar e causa inquietação na criança. Por conta dessa sintomatologia que elas apresentam, na maior parte do tempo elas são vítimas de fracasso escolar, dificuldades nas relações interpessoais, elas são vítimas de mais acidentes de trânsito, mais divórcios, mais gravidez indesejada na adolescência, elas são um grupo de risco para abuso de álcool e drogas. Ou seja, o TDAH não é um transtorno benigno, não é uma questão comportamental. Não se trata de crianças, adolescentes e adultos que têm uma outra maneira de existir, uma outra maneira de ser em função de conflitos pessoais. O TDAH é um transtorno neurobiológico e o que está envolvido, né, nesta doença, que se a gente puder colocar dessa maneira, porque se trata de uma doença, é a menor produção de 2 neurotransmissores na região frontal do cérebro, que nós chamamos de córtex pré-frontal. A desinformação sobre esse transtorno pode gerar punição nas crianças por parte dos profissionais de educação, que as rotulam como bagunceiras. Esses alunos sofrem bullying por causa do comportamento alterado. Elas são vítimas de enormes preconceitos, elas são chamadas de burras, preguiçosas, indolentes, marginais, né? Eu, como presidente de uma associação de pessoas com TDAH no Brasil, eu recebo milhares e milhares de histórias e denúncias nesse sentido, de que os professores muitas vezes querem ajudar também e não estão aptos porque não conhecem os transtornos, não estão capacitados, e fora, né, os preconceitos que essas pessoas têm que passar por conta do fato de terem um transtorno, uma dificuldade que ainda não é compreendida. 3 a 6% da população mundial sofre com o transtorno de déficit de atenção. Os sintomas começam a aparecer na infância, mas o diagnóstico é feito durante o período escolar. Uma lei da deputada licenciada Claise Maria Zito cria a campanha estadual de conscientização do déficit de atenção para ser realizada anualmente no mês de agosto. É algo muito importante esse trabalho de conscientização, não somente em relação aos professores, mas também em relação aos pais, porque às vezes a criança tem esse probleminha, pode ser tratado, e aí os pais também colocam a criança de castigo, né? E não sabem que isto tem tratamento. O tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade inclui a informação, a medicação e os recursos psicoterápicos. A medicação faz uma parte, ela ajuda a concentrar,
mas ela não torna a pessoa apta para as relações sociais, para o engajamento, né, nas demandas que a sociedade espera dela. Então, a psicoeducação é fundamental para quem tem, para a família, para a sociedade, para os professores especialmente, porque essas crianças estão dentro das escolas. Para saber mais sobre o transtorno de déficit de atenção, acesse o site www.tdah.org.br.